Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de janeiro. Gente, no mês de janeiro eu li 6 livros e iniciei outros 2 que eu vou deixar mais pro final para comentar sobre eles. Eu fiquei contente, é a média que geralmente eu leio por mês, entre 6 e 7 livros. Foi assim no ano passado, então eu acho que foi ok. Eu não consegui ler todos os que eu tinha colocado na TBR, faltou um livro para eu concluir, mas como eu iniciei uma leitura que não estava na lista a princípio, então eu acho que não fiquei assim tão fora do que eu pretendia. Eu também comentei com vocês no vídeo da TBR que eu participaria da MLV, da Maratona Literária de Verão, do Vitor Almeida. Eu até tinha escolhido participar do time Espiões, que era liderado pela Bárbara Assá, mas eu acabei focando nos livros que eu tinha colocado na lista e deixei um pouco a maratona de lado, acabei não conseguindo participar muito. Até entrei nas lives que aconteciam na Twitch dos líderes, né, que faziam todos os dias da semana durante a maratona. Eu participei de algumas delas, mas os desafios propostos pela minha líder eu acabei não incluindo nenhum livro a mais do que eu tinha proposto na minha TBR inicialmente. Mas tudo bem, na próxima maratona eu me dedico melhor. Aliás, não vão faltar oportunidades, porque tem várias maratonas no decorrer do ano e eu adoro participar. Bom, então bora lá começar a falar sobre as minhas leituras. A primeira leitura que eu fiz no mês de janeiro, já comecei o ano lendo Igualzinho a Você, do autor Nick Hornby. Hornby ou Hornby? Não sei agora como se pronuncia corretamente. Esse livro veio na caixinha da Tag Inéditos do mês de dezembro de 2021. Eu não consegui ler no último mês, então deixei pra ler. Foi o primeiro que eu decidi ler no mês passado. Eu digo no mês passado porque eu tô gravando esse vídeo já no dia 1º de fevereiro. Aqui, gente, nós temos um romance que a princípio parecia ser um romance que teria um pouco de humor. Aqui o objetivo do autor era provar a possibilidade de um relacionamento entre duas pessoas totalmente opostas. Porém, eu acho que, assim, na minha opinião, ele não conseguiu alcançar esse objetivo. De um lado, nós temos Lucy, uma mulher branca divorciada de 42 anos, que possui 2 filhos e vive numa região mais abastada de Londres. E do outro, nós temos o Joseph, um rapaz negro de 22 anos, que mora com sua mãe. Ele ainda não sabe o que ele quer da vida, ele possui vários empregos a fim de ganhar dinheiro e tentar, talvez, realizar o sonho de ser DJ, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Então eles vivem em mundos totalmente opostos, eles têm pensamentos diferentes e quando eles se conhecem, eles acabam sendo atraídos um pelo outro e começam um relacionamento. Porém, gente, aqui o objetivo do autor é muito interessante. O livro tinha tudo para ser muito bom, a trama tinha tudo para ser muito boa, porém o autor não conseguiu. Eu achei que ele se perdeu um pouco no decorrer da leitura, porque a gente vê aqui 2 personagens que vivem apontando as diferenças um do outro, e isso é do começo do livro até o final. Eu fiquei na dúvida se eu chegava a torcer pro casal ficar junto ou não. São personagens que não me cativaram em nenhum momento, pelo contrário, eu achei os 2 até um pouco chatos. Aqui os únicos personagens que acabaram divertindo a leitura e que chamaram a atenção foram os 2 filhos da Lucy. Eles sim, quando chegava a parte aqui no livro em que contava um pouco sobre eles, em que eles participavam, eram as melhores partes da história. Então, infelizmente, não foi uma leitura que me conquistou. Como eu disse, eu achei que o autor acabou desviando um pouco do caminho do que ele queria seguir. Não foi um livro que eu gostei, infelizmente. Outro livro da Tag que eu também li no mês de janeiro foi A Pintora de Rena, da autora
Alka Joshi, não sei se é assim que se pronuncia, uma autora indiana. Esse livro veio na caixinha da Tag Inéditos de janeiro e, diferentemente do outro livro, esse daqui, a experiência de leitura foi muito gostosa. A escrita da autora é muito boa, a história que ela criou também conquista a gente. A personagem principal se chama Lakshmi, ela foge de um casamento arranjado e corre atrás da sua independência, e é através da pintura de henna e de alguns trabalhos com ervas que ela faz que ela consegue uma nova vida em uma outra cidade da Índia. Se chama Jaipur, não sei se é assim que se pronuncia, é também conhecida como Cidade Rosa, e tudo que ela conquistou acaba sendo colocado em risco quando seu marido a encontra e leva a sua irmã mais nova, que ela nem sabia que ela tinha, e aí ela teme perder tudo o que ela alcançou ali na cidade. E além da história e das personagens serem muito boas e conquistarem a gente, aqui também a autora ela traz uma riqueza nos detalhes sobre a cidade, sobre a cultura indiana. A gente conhece um pouco mais sobre a gastronomia deles, sobre as vestimentas, sobre as paisagens, sobre seus costumes. Aqui a história se passa na década de 50, pouco tempo após a Índia ficar independente. Então, tudo isso a gente enxerga aqui na história. E esse conjunto torna a experiência de leitura muito gostosa, muito prazerosa. Eu recomendo muito que vocês leiam. Ele vai ser lançado pela editora Verus futuramente, então fiquem de olho porque eu indico bastante essa leitura para vocês. Outra leitura que eu fiz durante o mês de janeiro foi O Verão que Mudou a Minha Vida, da autora Jen Ham. Eu não tenho a versão física, então eu vou deixar a capa passando aqui na tela. Essa já foi uma leitura bem mais leve, é um romance young adult. A protagonista se chama Belly, ela tem só 15 anos e ela adora o verão. Ela passa o ano inteiro esperando chegar essa época, porque a família dela sempre faz uma viagem e vai para casa de praia de uma amiga da sua mãe. E lá ela reencontra os irmãos Jeremiah e Conrad. Ela tem um relacionamento de amizade com um deles e pelo outro ela sente uma atração desde quando ela era bem mais nova. Só que nesse último verão algumas coisas acontecem e algumas revelações são feitas e ela precisa fazer uma escolha. Aqui nós não temos só um triângulo amoroso, chega a ser quase um quarteto. E além dessa parte do romance, também tem partes emocionantes, e do jeito como terminou, eu li no Kindle, né? E quando eu li o último capítulo, eu achei que eu tinha pulado um capítulo, eu voltei pra ver. E não, é assim mesmo, tava certo. Então eu tô bem curiosa pra ler a continuação. Não foi um livro que eu adorei, que eu amei, mas é um romance levinho e tranquilo pra ler. Ele tem mais 2 continuações, é uma trilogia, né? E está sendo produzida a adaptação. Então esse foi mais um motivo pra eu ler agora em janeiro, que se não me engano eu acho que vai lançar ainda em 2022. No mês de janeiro eu participei de uma leitura coletiva e li Amores Verdadeiros, da autora Taylor Jenkins Reid. É o segundo romance que eu leio da autora. O primeiro foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu já adianto que ainda prefiro o da Evelyn Hugo, mas esse também foi um bom romance, teve uma boa trama. Aqui nós temos a protagonista Emma, que se casou com o Jesse, e quando eles iam comemorar 1 ano de aniversário de casamento, ele precisou fazer uma viagem a trabalho e infelizmente sofreu um acidente, caiu de helicóptero e o seu corpo não foi encontrado. Como se passou bastante tempo, era improvável que ele conseguisse ainda estar vivo, então ele foi dado como morto. Depois de um período de sofrimento da protagonista, ela reencontrou um personagem do passado e eles acabaram se envolvendo. Ela já era noiva quando ela recebe um telefonema do seu marido dizendo que estava vivo e estava voltando para ela. Gente, que situação, hein? Difícil. Foi uma história muito bem criada, muito boa. Eu gostei bastante desse romance. É um romance com mais drama, mais emocionante, porque agora a protagonista tem que se decidir, né? Tem que tomar uma decisão do que fazer entre esses 2 amores dela. E apesar de ser uma situação bem difícil, eu acabei torcendo muito para que ela ficasse com um personagem logo no começo do livro, e foi o que ela escolheu no final das contas. Então eu
gostei bastante do final, mas tiveram alguns detalhes no decorrer da história que não me conquistaram muito, que eu não gostei tanto, mas achei a trama muito boa, como eu já disse, e eu indico pra vocês. Aliás, eu não comentei, mas eu não tenho a versão física, então por isso que eu deixei passando a capa na tela pra vocês verem. Mais um livro que mostra que a Taylor é capaz de criar histórias muito boas, que mexem com a gente. Eu já tô aqui escolhendo qual vai ser o próximo livro dela que eu vou ler. Agora vamos entrar para as leituras dos meus projetos. Começando pelo projeto Lendo Harlan Coben, o livro da vez foi A Toda Prova. Eu também li em versão digital, eu vou deixar a capa passando na tela também para vocês verem. Esse é o desfecho da trilogia com o personagem Mickey Bolitar. Aqui, mais uma vez, eles se juntam ao seu grupo, a Emma, a Rachel e o Colherada, para desvendar novos mistérios e o principal deles, que é descobrir a verdade do que aconteceu com o seu pai, se ele tá vivo ou não. Eu gostei muito dessa trilogia, gostei dos personagens que o autor criou, mas chegou no final desse livro e eu achei que o autor deixou várias lacunas abertas. Ele não é de fazer isso, o Harlan Coben, ele sempre fecha tudo direitinho, ele não é de deixar a ponta solta, mas como me disseram depois que eu postei a resenha lá no meu Instagram, parece que a ideia dele era continuar escrevendo a história, mas algo naquela época atrapalhou, ele precisou focar em outra coisa e acabou desviando um pouco. Por isso que o final dessa trilogia eu senti que faltou concluir de forma melhor. Várias partes da história eu achei que ficaram sem conclusão. E eu vou ler no mês de fevereiro agora o último livro da série com Marion Bolitar. Marion é o tio do Mickey Bolitar. Então eu torço muito, eu tô na esperança de que nesse livro ele consiga pelo menos encerrar algumas dessas lacunas que ficaram abertas nesse terceiro livro com o Mickey. Então eu esperava muito mais desse desfecho, mas eu acho que vale a pena a leitura apesar de tudo. A leitura foi muito fluida, eu li 80% do e-book em apenas uma noite. Isso é uma prova, mais uma vez, de como a escrita do autor, ela é muito fluida, a gente começa a ler e nem sente, como eu sempre falo aqui pra vocês. Agora para o projeto Lendo Stephen King, eu tive uma surpresa muito boa lendo O Cemitério. É um livro de terror do autor que não me deixou com medo, mas sabe quando a gente fica aflito? Pensando o que o autor vai fazer com os personagens. E quem é fã do King já tá acostumado com os seus desfechos. Então esse daqui não foi diferente. Aqui a gente vai ter a história da família Creed. O protagonista aqui da história é o Louis Creed. Ele acaba de se mudar com a sua esposa e seus 2 filhos para uma nova casa. E essa nova casa ficava perto de um cemitério de bichos. E esse cemitério era um tanto diferente. Quem apresentou esse cemitério para eles foi o seu vizinho Judge Crandall, aliás, um personagem de suma importância aqui pro livro. E aqui coisas vão acontecer com essa família que vão envolver esse cemitério. Então já se preparam para cenas arrepiantes e angustiantes. O final do livro, eu li, eu acho que 100 páginas, as últimas 100 páginas, eu fiquei numa agonia, eu mal respirava para saber o que ia acontecer, o que o King tinha preparado para esse final. É uma leitura que é fluida, que te prende na trama e ela envolve tanto que você começa a criar deduções e quer consumir o mais rápido possível para saber o que vai acontecer. Para quem gosta de um livro com bom terror e muito mistério, eu recomendo bastante O Cemitério do King. Aliás, tem uma adaptação, chama O Cemitério Maldito, e eu não vejo a hora de assistir para saber se a história se aproxima aqui com a do livro, que eu adorei. Então esses foram 6 livros que eu li inteiros. Agora para o projeto Lendo Calhamaços, eu li Os Irmãos Karamazov, do autor Fyodor Dostoiévski, até a página 464. E vou continuar agora no mês de fevereiro e ler a outra metade do livro. É uma leitura que ela é densa, ela não é fácil. Diversos dias eu tinha dificuldade de ler, mesmo a pouca quantia de páginas que eu tinha estipulado para aquele dia. Tem várias partes aqui no livro que o autor ele acaba se aprofundando em personagens secundários
secundários e acaba saindo um pouco da trama principal, essa é a minha impressão, e isso acaba tornando a leitura um tanto cansativa. Mas eu vou falar sobre ele quando eu concluir a leitura no mês de fevereiro. Então lá no vídeo de lidos de fevereiro eu comento o que eu achei da história pra vocês. Outro livro que eu iniciei agora no finalzinho, mais especificamente no último dia do mês de janeiro, foi A Sombra Escarlate, da autora Vanessa Musial. Eu ganhei esse e-book em parceria com a editora Palavra e Verso. Eu só li 32% do e-book até agora, mas eu já adianto que é um terror nacional e que tá bem intrigante, também tá cheio de mistério. Eu parei quando foi feita uma revelação que pode mudar o rumo da história da protagonista. Mas eu também vou comentar mais a respeito no vídeo de lidos de fevereiro, quando eu concluir a leitura. Aí eu comento um pouco mais sobre esse livro com vocês. Mas adianto que eu tô gostando da trama, tá bem interessante. Então, gente, essas foram as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Achei que foi um mês bem produtivo, como eu falei, porque eu li 6 livros inteiros e a parte dos Irmãos Karamazov que eu li foram mais de 300 páginas só desse livro, o que poderia ter sido um 7º livro, né? Então pode contar como quase 7 livros lidos e mais esses 30% do e-book de A Sombra Escarlate. Eu achei que foi um bom mês de leituras. Acredito que o meu preferido do mês tenha sido O Cemitério do King. Foi uma trama muito boa que o autor criou aqui. Agora me conta vocês qual foi o favorito do mês de vocês, qual foi o livro que vocês leram, que vocês queiram indicar para todos lerem também. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever caso ainda não sejam inscritos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles ficarem sabendo mais sobre essas leituras que eu fiz, vai que eles se animam também para ler. E ativem o sininho também para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.